Então eu queria falar hoje sobre o poder, não só do silêncio, mas o poder de falar na hora certa. Porque se você vê na sua vida, várias situações se criaram através de uma hora que você não segurou as palavras que você deveria ter segurado. Quando nós nos relacionamos com Deus a um nível de coração e entrega genuína, nós somos transportados para um lugar onde Ele fala conosco. E onde Ele nos instrui de uma forma única, gente. Eu digo assim que talvez Deus falou comigo agora, Deus está me instruindo. Gente, como é bom ficar calada. Quer ver nos grupos de WhatsApp? Eu comecei a, sabe, você tem que sondar e filtrar o que sai de você. A confusão, a fofoca, ela pode chegar na gente? Pode. Mas vai depender de nós se ela continua ou não. Vai depender de quem nós somos, se ela vai para frente ou não. E é sobre isso que o Espírito Santo hoje falar conosco, sabe? Existe muita falta de sabedoria. Gente, aonde tem palavras demais, tem toda sorte de confusão, de ira, de briga. Você já viu como é que é reunião de família? Começa todo mundo amigo. Daqui a pouco, final da tarde, já tem 4, 5 brigados, vão embora. Porque falou demais, às vezes até bebeu, falou que não devia. O silêncio tem sido uma arma para mim. E eu quero hoje que Deus coloque essa arma na sua mão. Deus, através de situações bem específicas, tem me impelido a ficar calada em momentos que de certeza eu falaria. E eu sou uma pessoa de uma opinião muito forte. Dificilmente eu vou abrir mão da minha opinião. Outro defeito. Porque eu sou uma mulher de opinião forte. Isso é bom, mas às vezes é ruim. Porque às vezes a tua opinião está errada. Então para a pessoa conseguir me dobrar, olha, vai um tempinho. Isso que o Espírito Santo já tem quebrado. E às vezes, na minha opinião, eu quero... E quem tem opinião forte sabe que dificilmente ela guarda opinião para ela. E aí, quantas coisas eu já errei por ter falado. Gente, quantas vezes eu quis voltar atrás, eu não pude mais. Magoei pessoas. Falei a minha opinião na hora errada. Já criei climas assim que... E aí, depois que o Senhor falou comigo, eu comecei a me calar nas rodas de conversa. Aí já percebeu que nas rodas de conversa, às vezes surge um fulano para você fritar ali? Alguém frita bem de leve. Não, mas é o jeito dele. Já viu quando alguém quer falar mal, mas não fala mal? Pois é, ela falou, não, mas ela não queria falar. E aí, eu comecei a me calar. Alguém fala, tu vê se o fulano que ele fez. E sabe de uma coisa? Eu percebi que os nossos erros é quando a gente fala de pessoas que a gente nem conhece. Quando você julga pelo que você vê pela internet. Quando você julga pelo aquilo que você acha. Aquilo não é nem verdade. Quantas vezes eu tive que voltar atrás com, julgamentos que eu fiz de pessoas que eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Não era nada daquilo que eu pensava. E Deus... Ele começou a me ensinar e me levar para esse lugar. E eu não estou aqui falando que você deverá se calar por tudo e sofrer calada todas as injustiças. Tem um equilíbrio aqui. Eu vou entrar em vários assuntos hoje, mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, uma coisa que eu acho maravilhosa, que há tempo para todas as coisas. E tem um versículo lá, daquela lista, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Nós estamos no tempo de afastar, de abraçar. Tempo de atirar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de costurar, tempo de rasgar. Existem tempos. E ali fala tempo de falar e tempo de se calar. E a maior sabedoria que nós podemos pedir para Deus é quando Deus nos instrui a hora que nós devemos falar e a hora que nós devemos nos calar. Um exemplo para você. Eu e o Telmo, 2 personalidades fortes. Não foi fácil caminhar junto. Eu podia dizer aqui para você, ser mentirosa. Casamento é maravilhoso, nosso casamento. Não, gente, foi difícil. A gente vive muito bem, graças a Deus. 20 anos de casamento, esse ano eu fiz. Esse mês passou. Mas foi. A Bíblia fala que assim como ferro com ferro se afia, assim o seu companheiro é o seu amigo.
Qual é a pessoa mais perto da gente, gente? Quem é casada? Que mais afia? Eu lembro quantas vezes, na hora... o pior momento para você resolver coisa é quando as coisas começam a dar errado ali umas 6 horas da tarde. Já percebeu que é ali que as coisas começam a dar errado? O atraso, a chuva, o carro. Ali começa... Aí, naquela hora de tensão, você quer resolver os problemas. Naquela hora de tensão, eu aprendi a ficar calada. E às vezes ele chega, e quem colocou isso aqui? E eu louca para dizer, ai, por que tu não tira, tu? Eu já engoli assim. Eu vou lá e tiro. Não, pode deixar que eu tiro. E é engraçado que quando você fala assim, não, pode deixar comigo que eu resolvo. Quando você vem com uma palavra branda, você destrói a guerra, você desarma a ira. E eu comecei a entender, só que depois, quando está tudo bem, a gente jantando junto, aí eu falo, lembra aquele dia lá que tu falou, por que tu falou daquele jeito? Não precisava. É, né? Verdade. Não vou mais fazer isso. Eu comecei a entender que tinha a hora de calar e a hora de falar. E nós erramos muito porque nós não entendemos. Mas o silêncio, ele tem um poder imensurável e ele é capaz de conferir algumas coisas para a sua vida. Ele é capaz de te dar coisas. Olha como é forte isso. Primeiro, o silêncio, na hora certa, se calar te dá autoridade. Você percebe que uma pessoa, quando ela fala demais, quando você convive com alguém que fala demais, às vezes ela está falando, você não está nem escutando o que ela está falando. Já aconteceu com você? Você corta ela e fala com outra pessoa. Aquela pessoa perdeu a autoridade. Quando ela vai falar alguma coisa, você nem dá muito crédito. Você, tá bom. Mas quando uma pessoa, ela é mais centrada, mais calada, quando ela te procura para falar algo, você dá atenção para ela. Já viu que num grupo, os menos falantes, quando eles abrem a boca, você quer ouvir? Poxa, o que essa pessoa tem dentro dela, né? O que ela vai falar? Então, o silêncio, falar na hora certa, te dá autoridade. Você também ganha maturidade, você acaba crescendo ouvindo mais. Porque quem fala muito não aprende. Fala besteira, fala o que não devia. Mas a maturidade, ela vem pelo escutar, pelo ouvir, pelo aprender. E até a fé, ela vem pelo quê? Pelo falar ou pelo ouvir? É pelo ouvir. É 2 bocas e 1 orelha? Deus já estava falando alguma coisa conosco. Ouve mais, tenha isso dentro do teu coração. Outra coisa que essa pessoa vai ter, relacionamentos saudáveis. Porque você age menos na emoção, menos reativa, mais ativa. Porque eu digo que para mim é difícil, deve ser para você também. Nós temos níveis diferentes, né, eu e você. Mas você já percebeu que tem coisas que te irritam profundamente? Que você gostaria de pensar antes de falar quando algo te irrita, mas tem hora que não dá tempo? Eu já chorei muito por conta disso, porque eu gostaria de não ter as reações que eu tenho às vezes. E o silêncio, essa calma que vem lá de dentro da alma, ela te dá a paz necessária para você não reagir. Porque se você reage, se alguém te dá um tapa, você vai dar outro na mesma velocidade. Se alguém te dá uma afronta, você vai... Mas quando você entra nesse lugar do silêncio, do se calar, você consegue pensar na resposta que você dá. E é impressionante como Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não são reativos, mas eles são ativos naquilo que Deus chamou eles para serem. Você já viu, gente, é lindo demais quando alguém te ofende e você vai lá e trata bem essa pessoa, abençoa essa pessoa. A Bíblia diz que isso é como você amontoar brasas na cabeça dessa pessoa, porque ela fica muito sem graça. Eu tenho praticado isso, já aconteceu várias vezes comigo. Eu vou lá e digo, não, me perdoe, ou muito obrigada por isso. Outro dia na internet, uma menina meteu a boca na internet. Gente, vocês não têm noção do que é a internet. Uma pessoa, ela se sente tão corajosa por estar atrás de um celular, e ela te ofende. E ela me ofendeu naquele dia. E eu falei, meu Deus, isso é mentira, eu não sou assim. Ela não me conhece. E aí eu pude me ajoelhar e pedir, Deus, eu respondo, eu não respondo, o que eu faço? E Deus falou, responde, mas ame ela. Ela é ferida, por isso que ela fere. Eu lembro que depois que eu me levantei do joelho chorando,
eu escrevi uma mensagem para ela: me perdoe se isso está no seu coração. E fui. No final, ela acabou em lágrimas, me pedindo perdão e dizendo: essa foi a maior pregação que eu escutei na minha vida. Porque o que ela queria que eu ofendesse ela, para que ela batesse um print e dissesse: está vendo? Ela é igual a todas as outras. Deus está levantando um tipo de gente que redime as pessoas que te feriram. Deus está levantando mulheres que vão redimir aquelas pessoas que feriram você. E é através da sua palavra. E mais do que isso, Deus vai confiar a você as palavras dele. Quando você consegue vencer e andar em silêncio, sabendo a hora certa de falar, ele confia. Porque você confiaria seus segredos, aquilo que você quer falar a uma pessoa faladeira? Você até pode amar uma amiga faladeira. Todos nós temos uma que fala demais. A gente ama essa pessoa. Porque geralmente as pessoas são espontâneas, são queridas, mas elas falam demais. Você nem conta nada para ela, porque já tem medo que numa roda daquela solte aquilo, não é? Para essa pessoa tu não conta segredos porque não dá, mas quando você conhece alguém que é confiável, você conta, você libera. E para essas pessoas, Deus conta segredos. Deus coloca as palavras dele na sua boca. É por isso que fala na palavra que ele fez da minha língua como uma espada afiada. É ele que contorna tudo isso. E eu queria falar hoje sobre o silêncio, esse tempo certo de falar dentro das esferas da nossa vida. Todas nós aqui temos uma esfera de influência que nós exercemos. Nossa casa, nossa vida, as pessoas que estão ao redor da gente, nossos círculos de amigos. Como que o silêncio, a hora certa de falar, nos ajuda nos nossos relacionamentos. E a primeira esfera que eu quero falar para você hoje, onde o silêncio vai te ajudar, e para mim a maior de todas, é no seu relacionamento com Deus. Quando você aprende, porque é engraçado, viajei esse ano, em janeiro, para os Estados Unidos, e eu ganhei, lá nos Estados Unidos tem muito assim, é um país cristão. Então, você vai no mercado, você vai no Walmart, você vai em qualquer outro mercado, tem muitos produtos, muitas coisas evangélicas, coisas de Deus. E eu lembro que eu estava numa loja e uma amiga minha me deu nessa loja uma caixinha de oração. E é lindo, porque dentro da caixinha de oração, olha a mentalidade. Tinha vários papeizinhos em brancos para você faça a sua oração, mas tinha os motivos de gratidão. Escreva a sua gratidão, porque oração não é só pedir. E como a gente tem uma mentalidade de orar e pedir, às vezes quando eu falo para uma mulher assim, você precisa ter uma vida de oração, ela já se imagina naquele estereotipo antigo das mulheres do coque, que fica ajoelhada falando, não sei se você já viu isso, fala, se levanta e sai. Mas oração é relacionamento, é uma conversa. Oração não sou eu que falo, o Senhor fala. Quantas mulheres entram frustradas no relacionamento com Deus porque não conseguem ouvir a Deus, mas você nem para ouvir a Deus e Ele quer falar. Eu aprendi isso quando eu me converti, que eu passei a ficar em silêncio na presença de Deus. Aprenda a ficar em silêncio. E sabe por quê? Porque relacionamento com Deus é o primeiro lugar onde tudo na nossa vida flui. Tudo que você precisa está nesse relacionamento. Sabe? Aí você pensa assim comigo, nossa, eu vou mudar, eu vou começar a não só falar, eu vou ouvir. A gente pode até não falar, mas a nossa mente pode estar ainda pensando, isso aqui, viu? Pensa que eu não te conheço. Tu não está falando nada, mas a tua mente está tomada. A mudança que eu estou falando para você não é só da boca fechada, a mudança é por dentro. Porque essa mudança é sustentada. Aquela mudança que a gente diz assim, então tá, não falo mais, eu saio daqui, né? Vou ficar em silêncio. Chega ali, alguém te corta a frente. Não é essa mudança. É aquela mudança que flui de dentro, quando você entende esse princípio. E é essa mudança que o relacionamento com Deus faz com você.
Primeiro, o relacionamento te ajuda, o silêncio te ajuda a ouvir Deus. Oração não é só falar, é também ouvir. Olha que interessante. Você ora a Deus. Você já experimentou fazer perguntas para Deus? Diz assim: Deus, o que eu faço agora? Pai, fala comigo. Ah, mas eu não escuto nada e sai mal. Ei, silêncio, para um pouco. O mundo agora descobriu a meditação, não é? Já viu quando a gente vai abrir um vídeo no YouTube? Medite, pare um momento. Meu Deus, está amarrado isso aí, né? Mas a Bíblia já fala para a gente meditar há muito tempo. Medita na palavra de dia e de noite. O que ele está falando? Ei, filha, não recebe tudo que o mundo te dá como verdade. Medita naquilo que eu tenho para a tua vida. Comece a pensar nas palavras que eu falo. É uma nova forma de agir. Essa semana, gente, eu tive um desafio muito grande. Muito grande. Não posso falar aqui hoje, mas depois outro dia eu falo. Mas pensa num desafio que me esticou de tudo quanto é lado. Pensei, eu vou arrebentar, não vai dar mais certo. Ai, vou desistir. Comecei com aquelas crises, vou desistir, sou horrível. Já pensaram isso? Não faço nada certo. Fui para casa assim, ai, que vergonha, que erro. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Porque eu disse não, e tal. E fui me martirizando em casa, me martirizando. Eu cheguei a dormir aquele dia igual sabe quando a gente dorme encolhida? De tão oprimida que eu estava, essa semana. Quando eu acordei pela manhã, fui ter o meu tempo com Deus, Deus falou assim, ó, por que tu acreditou nas mentiras do diabo? Por que tu não mandou ele embora da tua mente? Você falou que você é minha filha, que eu chamei você e eu te capacito. E eu fiquei assim, né? E aí, aquele desafio, a pessoa me mandou o resultado. E quando eu olhei, eu falei, quem é essa mulher ali? E Deus falou comigo, essa mulher é você. Nunca deixe mais o diabo mentir para você, dizendo que você é coisas que você não é. E quando nós meditamos em quem nós somos em Deus, em quem Deus é dentro de nós, essas mentiras caem. Quantas coisas Deus te chamou para você fazer e você está fugindo, porque você não se sente capaz, porque você tem medo. E Deus está falando, ei, eu chamei você. E você vive em sentimentos de culpa. E Deus falando, para de acreditar nas mentiras do diabo, porque é eu que tenho os pensamentos sobre você. E nós precisamos meditar nesses pensamentos. E olha que interessante. Lá em Tiago 1,6, não precisa abrir agora, depois nós vamos abrir o versículo. Tiago 1,6 diz assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião é vã. Tiago 1,26. Jesus até está falando assim, ó, o controlar da língua define quem você é em Deus. Porque se você diz que você crê e você não consegue controlar a sua língua, é como que não tem valor, porque você vai falar de coisas que não são do coração de Deus. E eu queria falar do silêncio agora, dentro do seu relacionamento com a sua família. E aí eu escrevi um texto essa semana, quem leu sobre a Sunamita? Quem está acompanhando as mulheres da Bíblia, como eu e você? Está nascendo um livro, gente, orem por mim, para mim conseguir botar tudo para fora, esse livro vir à tona. E a Sunamita, nesse período que eu estou aprendendo sobre o silêncio, me veio muito a história da Sunamita, porque quando o filho dela morre, você vai ler isso lá em 2 Reis, depois você lê, tá? 2 Reis 4,12, lê em casa. Eu vou dar uma passada rápida. Aquele menino morre, ela então vai pedir ajuda para o profeta, mas no meio do caminho ela encontra pessoas. E aquela pessoa pergunta para ela, Geazi pergunta, vai tudo bem contigo? E ela falou o quê? Vai tudo bem. Eu quero falar para você uma coisa. Às vezes na sua casa você vai ter que tomar essa postura na sua família. Porque é interessante que o marido de Sunamita pergunta assim, ó, por que tu mandou selar os animais e você vai rápido num lugar? E ela disse assim, vou resolver uma coisa.
As mulheres que ficam falando, remoendo, e ela estava indo para a presença de Deus. Tem coisas que você vai ter que aprender a dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Sabe, por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que a mulher vai ganhar o marido como? Calada. Aquele marido que não é convertido, que não conhece o Senhor, não adianta você falar nada para ele. Você já observou, você já tentou falar. Talvez tem mulheres aqui que estão me ouvindo, estão em casa, que o seu marido não conhece o Senhor. Você é apaixonada por Deus, você ama o Senhor. Como é difícil esse jugo desigual. Como é triste, você anseia pelas coisas de Deus, ele anseia pelas coisas do mundo. E às vezes você quer dar aquela lição de moral nele, você quer... E Deus está falando assim: ei, você vai ganhar esse homem calada, porque é o seu testemunho que vai arrastar ele para os meus pés. E para quem é brigão, uma pessoa calada irrita, não é assim? Quando você quer brigar com seu marido, você tá... Porque assim, quando a gente é brigona, quando a gente gosta de brigar, mas eu sei que aqui não tem mulher assim. Eu só estou falando isso por falar. A gente monta a briga na cabeça indo para casa. Você sabe os tópicos que você vai falar na conversa. Você enumera, você... Tem mulher que vai brigar com o bloco de notas do celular na mão. É verdade, eu já vi isso. Peraí, que está tudo escrito aqui o que ele fez para mim. Eu falei: o quê? Vai com... tem gente rindo, né? Uhum. Aí, vai com o tópico. Só que no primeiro tópico ele fala: é verdade, eu errei, desculpa. O que você vai falar mais? Não dá uma raiva? Mas eu queria brigar, tinha tanta mais coisa para me dizer. Quando você entra no lugar do silêncio, do se calar, porque quando você fala, Deus respalda a sua palavra. Eu vou contar uma experiência que o Telmo já contou uma vez. Nós estávamos naquela época da crise financeira, eu não trabalhava. Você já viu ter que pedir dinheiro para o marido para as coisas? Era o meu medo, eu passei pelo que eu tinha medo. O maior medo, como fala em Provérbios, né? Daquilo que eu tinha medo me sobreveio. Eu sempre trabalhei, paguei minhas contas, minha mãe me criou para ser independente. Chego eu dentro de uma casa com um italiano, atravessa o oceano com um sorrisal na mão, mas olha, sequinho. Aí, não é mais, graças a Deus. Ela está aqui defendendo ele. Não é mais. Ainda bem, porque Deus transforma, né? Mas naquela época, aí eu peguei, a minha unha estava feia, limpando e tal. Ai, fazer minha unha. Eu sempre fiz a minha unha, mas aquele dia eu não ia dar conta. Eu falei para ele: e sabe quando você quer sair de casa? Você quer sair fazer a unha? Ai, tem gente rindo, né? Banheiro, né, gente? Não é bom? Vou no banheiro, 1 hora no banheiro. Eu sei que o banheiro tem sido seu refúgio nessa quarentena. Eu pensei, a Bela, mãe. Aí, meu Deus. Aí, eu falei: eu queria fazer a unha. Não tem dinheiro para fazer a unha. Não tem, não. Daí tá, não, então tá, vou me virar. No outro dia ele apareceu em casa com um cachorro. Um box, um filhote de box. E a latinha de comida do cachorro era aquelas de ferro, bem cara, para o cachorro queria crescer para não derrubar a comida. A ração da melhor, tal. Daí ele chegou e disse assim: ó, olha aqui que bonitinho, comprei. Eu falei: mas não tinha dinheiro. Não, mas isso aqui é para a segurança da casa. O cachorro desse tamanho. Ele vai crescer. Gente, aquela hora, você pensa, você vai me entender. Olhei para o cachorro, olhei para ele. Fui para dentro da cozinha. Aí o nó na garganta, né? Que eu já sou manhosa. Quando eu choro. Eu disse: Deus. Eu fiquei calada. Mas eu não vou deixar assim. Voltei. Aí eu falei assim: gente, eu estava num processo tão lindo de transformação. É sério.
Vocês estão rindo, mas é verdade. Deus estava me quebrando, me moendo. E eu já não... Dificilmente eu ia falar alguma coisa. E eu peguei e falei. O cachorro. E ele tá tudo feliz, né? Porque já viu um homem feliz quando compra um negócio. Pois é, isso é para te ver o valor que eu tenho para ti. Um cachorro vale mais. Isso aí. Nada a ver, ele. Nada a ver. É para segurança da casa, não sei o quê. Segurança. Eu lembro que no final de semana ficou tudo bem. Na segunda-feira, às 5 horas da tarde, ele chegava do trabalho. Esse homem chegou, encostou na minha porta e começou a chorar. Eu falei assim, meu Deus, Theo, morreu quem foi? Eu já fiquei assim, né? Chegou chorando, falei, quem foi que morreu? O que aconteceu? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ele assim, não morreu ninguém. Eu não estou bem. Foi para a mesa da cozinha e chorou. Eu falei, Thelma, o que foi? Ele se ajoelhou para mim, me pediu perdão e falou assim, eu quero te devolver o valor dentro de casa. Eu quero devolver o teu valor. Quando você deixa o silêncio entrar dentro da sua casa, e quando você sabe falar as coisas na hora certa, Deus derrama sobre você uma autoridade. Uma autoridade. E a coisa mais linda é quando a mulher ela tem autoridade, porque a Bíblia diz que a mulher goteira ninguém suporta. É melhor morar no deserto do que com uma mulher faladeira. Você já viu que deve ser horrível? Ela não para de falar. E Deus está falando, eu quero fazer o silêncio ser um remédio na tua casa. E eu queria te falar sobre silêncio com os filhos. Cuidado com as suas palavras com os filhos. Gente, e filho tem o poder de irritar a gente de um jeito. Antes de vir para cá, eu estava me arrumando bem rápido, bem correndo, igual todo mundo. A minha filha de 5 anos pegou um álcool em gel que eu comprei. Sabe aqueles álcool em gel que tem aquele negocinho de borrachinha de silicone ao redor que tu amarra na bolsa? Aquilo é prático, bota dentro da bolsa. O da casa, o grande, está lá dentro, mas aquele ali, ela pegou dentro da minha bolsa. Vou tirar essa capinha do álcool em gel. Eu falei, não tira, eu me maquiando. Não tira a capinha, porque senão vai derrubar, não sei o que. A mãe vai perder, não vai ter onde colocar. Eu vou tirar. Não tira essa capinha. Quando você começa a falar soletrando, sai que o inimigo se levantou. Daí eu falei, não tira. Daí tá, tô quase tirando. Gente, 5 anos para testar. Não tira. Ela, mãe? Eu falei, opa, não é para tirar. Não tira. Aí ela pegou assim, mães não agem assim. E tem um versículo. Sério, gente, eu me incluo, tá? Nós aqui, não é fácil. Tem um versículo que diz assim, Salmo 4:4. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Quantas palavras nós já falamos para filho que você nunca deveria ter ouvido? Ou quantas você ouviu da sua mãe e do seu pai? Na hora do nervosismo, na hora da raiva. Quantas feridas abertas por causa de um silêncio. Então quero te dizer, você vai se irar? Vai. É natural. Não age na ira. Para pensar. Fique em silêncio. Age na hora certa. Porque hoje, quando eu chegar lá em casa hoje, eu vou botar ela sentada no sofá. Se ela estiver me ouvindo, Bela, que às vezes ela fica ouvindo a ministração. Vou botar no sofá e vou explicar que quando a mamãe fala que não pode fazer, não pode fazer. E às vezes a gente age na ira e não educa, machuca e não ensina. Então o silêncio, quando você é mãe, ele te ajuda a produzir filhos saudáveis. Outra coisa, sua parentela. E agora eu vou abrindo um assunto, vocês vão amar sogro, sogra, cunhado e aqueles que vêm de presente junto.
Deixa eu falar, você vai casar, ai, o fulano, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Atrás dele vem uma tropa. E você vai aceitar aquela... Você não escolhe sogro e sogra. Escolher cunhada. Não, vem no pacote. Sabe o que eu tenho aprendido com a parentela? Silêncio. Nunca desonrei meu sogro, minha sogra. Nunca falei nada. Gente, eu já vi coisas assim que eu fiquei assim, ai, não fala. Calada. Mas quando você não viu nada. Às vezes tem problemas com cunhadas, tem muito disso, competição, rivalidade nas famílias. Uma fala mal da outra. Seja aquela que elas chamam tu de, aquela lá é minha lesa. Seja lesa. Seja lesa. Deixa ela achar que tu é lesa. Não fala nada. Ai, fulana, tu visse a ciclana? Não sei. Foi. Não sei. Seja assim, ó, dá uma distância. Sabia que quando Saul foi perseguir Davi, teve uma hora que Davi se jogou no chão, começou a babar, bater a cabeça na parede. Aí o pessoal falou assim, ele tá louco, ó. Ele tá louco, manda ele embora. Às vezes a gente tem que se fingir de louco. Não vi. Tu visse a ciclana? Não vi. Silêncio. Para você ter paz. Sabe por quê? Porque quando você desonra a família do seu marido, você está desonrando o seu marido. Não é assim? Quando os nossos maridos desonram a nossa família, não é a nós que eles estão desonrando? Porque a gente é assim, a família deles, mas a nossa família é perfeita, gente. Quantas vezes Thelma já me deu nos dedos? Não é assim. A gente quer uma medida para nós, a gente quer 2 pesos e 2 medidas. Não, para ele eu peso assim, mas para mim... Silêncio com a sua parentela. Sabe por quê? Parentela. A sua família é quem mora com você na sua casa. Para de medir força, entrar em confusão, seja uma mulher sábia. Gente, se o diabo ou se o inimigo não pode nos parar, ele vai querer nos distrair. Tem coisas que acontecem que é só distração, para você não prosseguir, para você não caminhar no caminho que Deus tem para você. Então, o silêncio no relacionamento da família, ele é crucial. Agora, o silêncio no seu relacionamento entre amigos. E agora vai pegar. O silêncio te dá a medida correta. Tem hora que a tua língua coça. Eu sei, porque a minha coça. Dentro de mim ela cria vida. Eu vi uma coisa... Esses dias eu vi um negócio e falei, ai meu Deus, que sem noção. Já vi aquelas coisas. A gente quer falar. Não, me segura. Oh meu Deus, me ajuda. E quando alguma coisa sai da minha boca, eu já digo, Deus, em nome de Jesus, não aceito mais isso. Você já viu quando você fala coisa errada, seu coração pesa? A paz some de você. Você estava bem até você falar. Você abriu. Ai, não devia ter falado. E às vezes você fala de pessoas que você ama, que você ficaria devastado se aquela pessoa soubesse do que você falou. Não fala. Não fala. Não seja indiscreta. Não conte segredos. Ai, como é difícil a gente caminhar com uma pessoa indiscreta do lado. Aquilo que tu quer esconder, ela revela. Ai, tá aqui, né, um negócio. Um dia, deixa eu contar pra vocês uma. Eu estava lavando louça na minha sogra. Chegou uma amiga da minha sogra. Essas também tem que ter silêncio. Muito silêncio. E eu estava assim, uns 10 quilos a mais. Aí vai as dobrinhas, elas vão, né? Catupiry. Aí eu lavando louça, com uma blusa mais comprida, assim. A mulher teve a capacidade de chegar na cozinha e falar, nossa, como ela engordou, né? Eu estava lavando um prato, eu falei, eu não estou acreditando, estou escutando isso, que inconveniente. Não contente, ela levantou a minha blusa e falou, olha que gordurinha, ó. A minha sogra arrochou e falou assim para ela, você foi longe demais. Não, mas tu me conhece, né? Eu sou aquela que falo, que... Ai, tudo... Tá lá, ó, sozinha, sem nenhum amigo. Esse dia eu fui saber, e a fulana? Ai, tá lá em depressão. Quem que vai conviver com uma pessoa dessa?
Quem é que consegue andar com uma pessoa indiscreta que o tempo todo fica... Aí o problema é que essa pessoa vai botar sempre a culpa nos outros. Não é porque o fulano não gosta de mim. Eu estou sempre sendo ferida. Às vezes vem umas aqui, eu estou me sentindo rejeitada. Assim Por quê? Porque assim, às vezes eu vou ver a vida da pessoa. Eu falei, mas olha, é difícil. Tem gente que é fácil de amar, não é? Tem fulano. O ciclano vai estar junto, vai. Eu vou assim. Já sinto do lado do ciclano. Pessoa leve, tranquila. Não, o Beltrano vai. O Beltrano está lá com uma cara assim, na mesa. Ninguém me ama. Daí a manipulação daquela pessoa é te fazer que tu fique ali enchendo ela. Fulana, quer café? Eu aprendi a ignorar agora. Vai ser curada pela força. Gente, eu estou falando mentira aqui. É chato. Tem gente que é difícil de amar, mas a gente tem que amar. É difícil, mas a gente ama. É difícil, mas é difícil. Dificuldade. Mas essa pessoa é indiscreta, a pessoa é difícil de relacionamento, gente. Eu creio que Deus tem levantado no nosso meio mulheres que são consertadoras de rede, mulheres que consertam relacionamentos, que consertam corações. Mas deixa eu falar uma coisa: se você é uma mulher assim, inconveniente, fala o que não deve, em nome de Jesus, se enxergue hoje. Olha, eu sou assim, realmente. Eu preciso mudar, as pessoas se afastam de mim, ninguém quer ficar comigo. As pessoas têm medo. Gente, outro dia, uma moça é muito amiga de uma outra moça, que se diz uma mulher de Deus. Uau! E ela sempre se aconselhou com aquela moça e começou a conversar com ela, até que um dia essa moça me procurou. Amiga daquela mulher de Deus. Eu preciso te contar uma coisa. Que foi? Mas eu não posso contar para ninguém. Eu falei, mas não é a fulana que te acompanha e cuida de ti? Mas por que não procurou ela? Uma bênção. Não. Sabe o que acontece? Eu tenho medo. Se eu falar isso para ela, eu tenho medo de um dia na mesa ela vai rir e vai contar. Olha o medo dela. E eu realmente fui parar para pensar que eu já vi muitas vezes essa pessoa rindo na mesa de coisas, situações que aconteceram perto dela, ela expunha aos amigos, intimidade. Já pensou? Já aconteceu de as suas amigas abrir intimidade contigo, ou às vezes acontecer alguma coisa contigo? Sabe aquelas horas que você vai correndo pro banheiro, na casa da sua amiga? Aí chega depois, a fulana veio aqui, nem te conto. Ou, rindo. Ninguém conta segredo com uma pessoa assim. Uma pessoa assim não tem relacionamentos duradouros, não tem relacionamentos sinceros, não tem, porque ela não usa o silêncio, ela não usa a palavra. Esses dias eu estava conversando com uma pastora e eu falei assim, a Beltrana, eu queria tanto. Aí essa pastora me alertou, calma, Vivi, nós temos vários problemas com ela a respeito da língua, cuidado. Ela fala demais. Toda pessoa que fala demais não é levada a sério, não é levada para esse lugar. E outra coisa, quando você fala demais, Provérbios diz assim, Provérbios 11:13 diz assim, quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda segredo. No muito falar a gente trai. Olha o que Jesus fazia quando ele estava com os amigos. Eu acho lindo isso. Lucas 5:16 diz assim: ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Às vezes, no meio de sabe, eu sei que nós agora estamos com saudades de reunir, de estar junto. Mas às vezes nós precisamos nos isolar por um lugar, ir para lugares isolados, separar do bando. Deus fala comigo, me instrui. Depois eu volto para o bando sarada, com o silêncio como arma de defesa, com sabedoria. O silêncio nos ajuda a sermos confiáveis. Porque se você guarda segredos, se você não expõe ninguém, eu vou confiar em você.
Você se torna um bom conselheiro, porque você observa muito mais do que fala. Você é um bom conselheiro. Você já viu naquela conversa? Tem gente que eu já desisti de falar. Às vezes eu vou falar uma coisa boa. Ai, guria, aconteceu isso. Ai, tu sabia que aconteceu comigo também? Aí foi assim, conta a história dela. Ai, que legal, que benção. Então agora deixa eu te falar. Sabe daquele dia? Pois é, né? Então, tem gente que não, ela não quer saber. Ela quer falar. Quando você aprende o valor do silêncio, falar na hora certa, você se torna conselheiro e sábio. Agora eu vou falar do silêncio num outro relacionamento que é importantíssimo. No relacionamento do coleguismo. Olha qual o problema. Quando você tem uma colega de trabalho e você começa a falar da sua vida para ela. Abrir coisas do seu casamento, da sua... em nome de Jesus eu vou falar uma coisa aqui agora. Em nome de Jesus, guarda isso, escreve... Passa de geração em geração. Nunca abra a sua intimidade do seu casamento, relação sexual, nada para ninguém em roda de conversas. Você pode abrir para um conselheiro quando você está com dúvida, ou quando tem alguma disfunção, você precisa de ajuda. Você abre. Fora isso, não conte as suas intimidades. Não diga, ai, hoje... ridículo. Expõe o seu marido. Você imagina se o seu marido fizesse isso com você numa roda masculina? A coisa mais triste e mais feia é uma mulher indiscreta. A Bíblia chega a dizer que é como você colocar focinho, botar um brinco num focinho de porco. A beleza numa mulher indiscreta. É ridículo. Quantas mulheres... Eu lembro uma vez, eu fui numa festa de escola, eu admirava tanto uma professora. Sentamos na roda, aquela mulher começou a falar coisas horríveis, sujas, expondo ela, expondo as amigas. Não faça isso. Guarde o seu casamento. Colega de trabalho, quanto mais silêncio, melhor. Fale só o que é profissional, o que é do trabalho. No ambiente de coleguismo, nós temos muitas injustiças, sabe por quê? Porque um relacionamento de amizade me segura quando eu erro. Se eu erro com a Alane, ou se ela vê alguma coisa errada comigo, ela não vai deixar de me amar, ela não vai me expor, porque nós temos um vínculo forte para ter esses abalos. Mas uma pessoa que não me conhece direito, que é do trabalho, ela não tem esse vínculo para me guardar. Eu vou errar com ela, eu vou falar algo com ela, ela vai me expor. E dentro desse ambiente de trabalho tem muita ofensa, tem muita mentira. Quando você for ofendido, caluniado, estiverem dentro do seu trabalho fazendo algo contra você, e até eu digo ministerialmente, existem ministérios que são pior que empresa. É terrível, gente, o que as pessoas vivem. Sabe o que você faz? Silêncio. Porque quando você se silencia perante uma injustiça, você dá a chance de Deus justificar você. E quando Ele justifica, quando Ele traz a luz, é tão interessante que nesse ambiente de coleguismo, se você ficar calado, olha o que a Bíblia diz em Provérbios: até o insensato, até o burro, o tanso, passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Provérbios 17, 28. As pessoas vão achar que você é muito culta. Nossa, não te chama atenção quando alguém fica calado? E a Bíblia fala em Eclesiastes 3:7: tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. E esse é o nosso tempo. E Deus está falando conosco assim: aprendam a confiar em mim e a caminhar naquilo que eu tenho para vocês. Às vezes a gente quer orar: Deus, cura os meus relacionamentos. O Senhor vai falar: eu curo, mas tu vai lá e tu mesma destrói com as tuas palavras, quando tu não discerne, não entende. E eu vejo o Espírito Santo hoje dando isso para nós. E para terminar, se você puder abrir Isaías 30, vou terminar agora. A Bíblia diz assim, Isaías 30, 15:
Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Vocês disseram: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. E a única velocidade que verão, porém, será os seus inimigos os perseguindo. Quando você não descansa no Senhor, quando você não entrega e você faz com a sua própria mão, você quer decidir, é como se você entrasse numa guerra para perder. Você já viu quando você já tentou resolver uma situação com as suas palavras e a coisa só piorou? Você pensou, você botou um final de semana a perder com o seu marido, se arrependeu por ter falado. Existem algumas coisas que você vai precisar deixar o Espírito Santo trazer sabedoria sobre a sua vida. E o silêncio é essa porta.